A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa Igreja Virtual Avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para a maravilha do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você seja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar no coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas, do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de vocês. Por nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Hoje, de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 6, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicar, também um convite que nós fazemos. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando
garantia para todos de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. E examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para a oferta dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos de trabalho, franquia, complementar financeira, com financiamento de casa no seu bairro e muito mais. Para conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao Senhor todos os dias, acompanhem a GPRI das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre, live. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar mais e mais nas Escrituras Sagradas. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12. 28. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. Os meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também, entre a sua oferta e dízimos, sobre essa palavra, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira.
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas as ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E se você quiser continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote, e que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a oração de número 12. Oração de número 12, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim: Glorioso Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, escolhei o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando no seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos e emoções, interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar o livro de Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas o resultado é o Senhor. E vamos dar início pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Saiu o rebanho de 21 ímpar e rebanho de número 22 par. 21 ímpar e 22 par vão estarem aqui citando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó,
com 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó, com capítulos. Saiu o capítulo 32. Jó, capítulo 32, para os rebanhos de 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar para a sua presença, a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Livro de Jó, capítulo 32. Glórias ao nosso Senhor Deus. Jó, capítulo 32, contém 22 versículos, que diz assim: Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraque, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justifica a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1 e rebanho de número 2 vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 31. Números, capítulo 31, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 31 contém 54 versículos, que diz assim: a oferta voluntária dos oficiais. Nos versículos 48, 49 e 50 diz assim: Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí um número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar e 12, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas com apenas um capítulo. Judas com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Judas, que contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos escarnecedores. Esses são sensuais, que não têm o Espírito, mas vós, amados, ficando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par, vão estarem aqui meditando no livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes, capítulo 17, para os rebanhos de número 7 e rebanho
de número 8, estarem meditando. Juízes, capítulo 17, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 17, contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre o levita na casa de Mica, nos versículos 11, 12 e 13, diz assim, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi com um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão meditarem aqui no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Saiu o livro de Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Esther com 10 capítulos. Capítulo 7 do livro de Esther, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 7 contém 10 versículos apenas, que diz assim, a morte de Amã. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther, e se te dará, e qual é o teu requerimento, até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther, e disse, se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servo calar-me-ia, ainda que o outro poderia ter compensado a perda do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Sofonias, capítulo 3, vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 3 contém 20 versículos, que diz assim, regozijo pela salvação. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti. Com alegria calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir,
vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisa dar às autoridades políticas o interesse da população nesses benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município, outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38, 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com as suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma denúncia sobre a política, um desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro, autoridade do político, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração
para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E se você quiser continuar recebendo orações após a nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 3. Oração de número 3 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores. Então, o número de 1 a 24 para você estar recebendo no livro é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14. 13 ímpar e 14 par, vão estarem aqui meditando no livro de Salmos com 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Saiu o capítulo 70. Salmos capítulo 70 para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Salmos capítulo 70 contém 5 versículos que diz assim: clamor na angústia. Nos versículos 1, 2 e 3. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que desejam mal. Virem por causa da recompensa da sua vergonha. Os que dizem, ha, ha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 4 contém 31 versículos que diz assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas, nos versículos 10, 11 e 12, diz assim: guardai dias, meses, tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhando em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também vós nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, capítulo 5, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Lucas, capítulo 5, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 contém 39 versículos, que diz assim: o chamado do publicano Levi. Nos versículos 30, 31 e 32.
diz assim: e os escribas e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E o Senhor respondeu, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 11 contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre Davi e Betseba. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de capítulos, Oséias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias com 14 capítulos. Capítulo 4 do livro de Oséias para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Oséias capítulo 4 contém 19 versículos, que diz assim: os juízos de Deus contra Israel. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência um homem, segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios, com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para o rebanho de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 4 contém 32 versículos, que diz assim: a nova vida em Cristo, nos versículos 21, 22 e 23. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistas do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia:
Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra. Aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção em omitir o que é o Evangelho, um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 38, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Diz assim: muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E se você quiser continuar recebendo orações após o término dessa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando, as orações, todas elas são numeradas, assim como as orações nos salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da oração. A oração de número 1. Oração de número 1. Que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta aí mentalmente, somente entre você e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Felipe Samuel, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então escolha o seu número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito de Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação. Saiu o livro de 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos aqui. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 contém 54 versículos, que diz assim: Micaías adverte Acabe, nos versículos 2, 3 e 4. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nosso, não, e nós estamos quietos sem o tomar da mão do rei da Assíria. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado.
Livro de Filemão com apenas um capítulo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus. Sem dogma, sem religiosidade, sem nenhuma do ser humano. Saiu agora o livro de Filemão com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Saiu o livro de Abacuque com apenas 3 capítulos. Abacuque com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos, que diz assim: a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: a humildade dos santos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio contém 37 versículos, que diz assim: a jornada de Cádiz até Moabe. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos,
os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvam eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Sai o livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos contém 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo saudando os seus irmãos, ao saudade dos irmãos. Diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Assim, a denúncia. Muita atenção. O Senhor Jesus desistiu dos templos físicos de 4 paredes, mas veja como a sua casa pode ser dele. Em Mateus 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução para você e sua casa terem a constante presença do Senhor Deus. Basta você seguir ou se inscrever nas 12 igrejas virtuais e nos tornar os seus representantes espirituais e naturais. E assim terão orações todas as madrugadas e também orações ao vivo com ministrações na Bíblia Sagrada. E para a sua casa ser limpa, você precisa fazer Lucas 11, 41 e 42, que é dar uma oferta de coração às 12 igrejas virtuais. Examine em Mateus 10, com foco nos versículos 40 a 42. E para o Senhor Jesus ou Cristo te recompensar através das obras, como está escrito em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27. Basta convidar pessoas para fazerem essas mesmas atitudes que você fez e estar fazendo, mantendo o Senhor Jesus ou Cristo dentro da sua casa, junto com as 12 igrejas virtuais dele, como está escrito também em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Apocalipse 3, com foco nos versículos 19 e 20, e em Mateus 18, com foco no versículo 20. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João 7, com foco no versículo 38, e em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19. E se você, ou quem você trouxer, que provar na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que nós não temos nada de que você precisa, tanto financeiramente como espiritualmente, e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada em nenhum dos livros citados nessa denúncia, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais.
E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 70, que é a mensagem de número 31, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E para vocês continuarem recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no Cristo possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de mentalizar e escolher o número de 1 a 24 para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao livro. Saiu agora o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre os 2.300 dias, nos versículos 13, 14 e 15. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos, que diz assim, fala sobre ação de graças e oração, nos versículos 5, 6 e 7. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem para a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36, contém, glórias ao nosso Senhor Deus,
23 versículos, que diz assim: Joaquim reina, nos versículos 5, 6 e 7. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra a Babilônia, e os amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor, os levou para a Babilônia e os pôs no seu templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 39 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 39, contém 8 versículos, que diz assim: os embaixadores de Babilônia, nos versículos 1, 2 e 3. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Josué, capítulo 17. Josué, capítulo 17, contém 18 versículos, que diz assim: a herança da meia tribo de Manassés, nos versículos 1, 3. Também coube sorte à tribo de Manassés, porque era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo eles. Gileade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve, mas só filhas. Esses são os nomes das suas filhas: Maclá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último a ser sorteado. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas, nos versículos 4, 5 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza, e pondo-as para exemplo
aos que viessem impiamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e está escolhendo um 24. Faça aí a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Jó, capítulo 32. Número 3, Números, capítulo 31. Número 5, Judas, capítulo 1. Número 13, Juízes, capítulo 17. Número 10, Esther, capítulo 7. Número 20, Sofonias, capítulo 3. Número 2, Salmos, capítulo 14, Gálatas, capítulo 4. Número 23, Lucas, capítulo 5. Número 1, 2 Samuel, capítulo 11. Número 9, Oséias, capítulo 4. Número 12, Efésios, capítulo 4. Número 15, 1 Reis, capítulo 22. Número 8, Filemão, capítulo 1. Número 7, Abacuque, capítulo 1. Número 1, Filipenses, capítulo 2. Número 21, Filipenses, capítulo 1. Número 16, Deuteronômio, capítulo 2. Número 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 6, Daniel, capítulo 8. Número 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 4, 2 Crônicas, capítulo 36. Número 11, Isaías, capítulo 39. Número 17, Josué, capítulo 17. E número 19, 2 Pedro, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente olhando o número para receber uma palavra do nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte,
Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @ a IG 1318 37300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber baixo da Bíblia Sagrada concedido pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de outras igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontra nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estarem se alimentando mais nas Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima.